Anti-Düring. Friedrich Engels. Parte 2. Economia política. Capítulo 10. Sobre a história crítica. Lancemos ainda uma vista de olhos à história crítica da economia política, a do Sr. Düring, que, como ele o disse, não tem de modo algum precedentes. Talvez, por fim, encontremos aqui aquele caráter científico rigoroso que tanto nos prometeu. O Sr. Düring fez grande barulho com a sua descoberta de que a ciência econômica é uma criação extraordinariamente moderna, página 12. Com efeito, Marx diz em O Capital, a economia política, como ciência autônoma, só aparece no período da manufatura, e em seu livro Contribuição à Crítica da Economia Política, a página 29, diz que a economia política clássica começa na Inglaterra com Pett, e em França com Bois-Guilguer, e encerra-se na Inglaterra com Ricardo e na França com Sismondi. O Sr. Düring segue esta marcha que lhe era prescrita. Somente a economia superior começa precisamente para ele com os lastimáveis abortos que a ciência burguesa deu à luz após a terminação de seu período clássico. Em compensação, ele triunfa com toda a legitimidade no final de sua introdução. Mas, se já esta empresa carecia de precedentes, em suas particularidades exteriormente apreciáveis e no que tem de moderno a metade de seu conteúdo, pertence-me ainda mais por seus pontos de vista críticos internos e por sua pendência geral, página 9. Realmente, ele poderia, dos dois lados, tanto o exterior como o interior, anunciar a sua empresa, esta expressão industrial não foi mal escolhida, sob este título: O único e sua propriedade. Como a economia política, tal qual se manifestou na história, não é de fato senão o estudo científico do que é a economia do período de produção capitalista, não se podem encontrar proposições e teoremas que com ela se relacionem, por exemplo, entre os escritores da sociedade grega antiga. Se tantas vezes os gregos incursionam ocasionalmente neste domínio, demonstram o mesmo gênio e a mesma originalidade que nos outros. Seus pontos de vista são, pois, historicamente, os pontos de partida teóricos da ciência moderna. Vejamos agora como o Sr. Düring escreve esta história. De acordo com isso, não teríamos, propriamente dizendo, nada de positivo a dizer sobre uma teoria científica da economia na antiguidade. A Idade Média, completamente estranha à ciência, menos matéria ainda fornece a este respeito. Mas, como a maneira de escrever que arvora vaidosamente a aparência da erudição desfigurou o puro caráter da ciência moderna, é-nos necessário, ao menos para a lembrança, fornecer alguns exemplos de uma crítica que, de efeito, se abstém da aparência da erudição. Disse Aristóteles, Política, 1,3,11, página 1257, que todo bem pode servir a dois usos. Um é próprio à coisa como tal, o outro não. Assim, uma sandália pode servir para calçar ou ser trocada. Um e outro são modos de uso da sandália, pois aquele que troca a sandália pelo que lhe falta, dinheiro ou alimentos, utiliza a sandália como sandália, mas não na sua maneira natural de uso, porquanto a sandália não é feita para ser trocada. Esta proposição, segundo o Sr. Düring, não só é expressa de maneira verdadeiramente trivial e escolástica, mas ainda aqueles que nela encontram uma distinção entre o valor de uso e o valor de troca, se dão além do mais ao ridículo de esquecer que na época mais recente e no sistema mais avançado, que é naturalmente o seu próprio, não há mais necessidade de valor de uso e de valor de troca. Pretendeu-se também encontrar nos escritos de Platão sobre a República o capítulo moderno da divisão do trabalho econômico. Trata-se, de tudo, de uma alusão ao trecho de O Capital, em que se mostra, pelo contrário, que os pontos de vista da antiguidade clássica sobre a divisão do trabalho estão em oposição rigorosa aos pontos de vista modernos. Desdém, em nada mais é tudo o que Platão consegue de Düring, por sua exposição, genial para seu tempo, de divisão do trabalho como base natural da cidade, sinônimo de Estado para os gregos. E isso porque ele não menciona, mas o grego Xenofonte o faz, Sr. Düring,
o limite que impõe toda a extensão do mercado à ulterior divisão dos ramos profissionais e a separação técnica das operações especiais. A noção deste limite é a primeira verificação por meio da qual uma ideia que antes se podia dificilmente classificar de científica torna-se uma verdade de importância econômica. O professor Roscher, tão contrariado pelo Sr. Düring, traçou efetivamente esse único limite que torna científica a ideia da divisão do trabalho e, em consequência, atribuiu a Adam Smith a descoberta da divisão do trabalho. Numa sociedade em que a produção de mercadorias é o modo dominante de produção, o mercado, para uma vez falarmos também à maneira do Sr. Düring, é efetivamente um limite bastante conhecido pelos homens de negócios. Mas é mister outra coisa além do saber e do instinto da rotina para compreender que não foi o mercado que criou a divisão capitalista do trabalho, mas que, inversamente, foi o desdobramento de unidades sociais anteriores e a divisão do trabalho dele resultante, que criaram o mercado. Ver o Capital, livro 1, capítulo 24. 5. Estabelecimento do mercado interior para o capital industrial. O papel da moeda foi, em todos os tempos, a primeira incitação às ideias econômicas. Mas o que sabia um Aristóteles desse papel? Evidentemente nada que ultrapassasse a noção de que a troca, por meio da moeda, sucedeu à troca primitiva em espécie. Mas quando um Aristóteles se permite descobrir as duas formas de circulação diferentes da moeda, uma em que ela aparece como simples instrumento de circulação, outra em que age como capital monetário, não faz com isso, segundo o Sr. Düring, senão exprimir uma antipatia moral. Quando um Aristóteles se permite ter a audácia de querer analisar a moeda no seu papel de medida do valor, quando coloca efetivamente em seus termos exatos esse problema tão decisivo para a teoria da moeda, um Düring prefere nada dizer, por motivos dele conhecidos, sobre essa impertinente audácia. Resultado final, no quadro que o Sr. Düring traça, a antiguidade grega não tem efetivamente senão ideias inteiramente vulgares. Página 25. Se é que uma tal parvoíce, página 29, tem qualquer coisa de comum com ideias vulgares ou não. Faremos melhor lendo o capítulo do Sr. Düring sobre o mercantilismo no original, isto é, em F. List, Sistema Nacional, capítulo 29, o sistema industrial, falsamente chamado de sistema mercantil. Com esse cuidado, o Sr. Düring sabe ainda aqui evitar toda a aparência de erudição, pode-se ver pelo seguinte. List diz, capítulo 28, os economistas italianos, a Itália precedeu todas as nações modernas na teoria como na prática da economia política, e cita em seguida como primeira obra escrita na Itália, especialmente sobre economia política, o livro de Antônio Serra, napolitano, sobre os meios de proporcionar aos reinos ouro e prata em abundância, 1613. O Sr. Düring aceita isso sem hesitação e pode, em consequência, considerar o breve trato de Serra como uma espécie de epígrafe à entrada da pré-história moderna, da economia. A essa gentileza literária se limita de fato o seu estudo do breve trato, mas infelizmente as coisas se passaram na realidade de outro modo, pois em 1869, 4 anos por conseguinte antes do breve trato, apareceu a Discourse of Trade, etc., de Thomas Mann. Essa obra teve, desde a sua primeira edição, a significação particular de ser dirigida contra o antigo sistema monetário, então ainda defendido como prática do Estado, na Inglaterra, e representa, portanto, a emancipação, conscientemente praticada pelo sistema mercantil, de sistema que lhe tinha dado origem. Numa sua primeira forma, a obra já teve várias edições e exerceu influência direta na legislação. Na edição de 1664, completamente refundida pelo autor e aparecida após sua morte, sob o título de England's Treasure, etc., continuou sendo por mais 100 anos ainda o Evangelho Mercantilista. Se, portanto, o mercantilismo possuía um livro que fez época, uma espécie de epígrafe à entrada, é bem esse, que também não existe de maneira alguma para o Sr. Düring, e por sua história que observa com a maior atenção as gradações hierárquicas da história. Do fundador da economia política moderna, Petty, o Sr. Düring nos diz que tinha uma quantidade bem grande de pensamentos superficiais, que não tinha o senso das distinções interiores e sutis entre os conceitos.
Era um espírito versátil, que conhecia muitas coisas, mas passava de uma para outra superficialmente, sem se aprofundar em uma ideia qualquer. Era um espírito ingênuo, chegando a ingenuidades cujo disparate pode mesmo na ocasião divertir um pensador sério. Que extraordinária condescendência esta do pensador sério, o Sr. Düring, consentindo em levar em conta um pet. E de que maneira o leva em conta? As teses de Pett sobre o trabalho e o tempo de trabalho considerado como medida do valor, que são rudimentos imperfeitos dessa teoria, também não são mencionados mais no decorrer da obra. Em seu Treatise on Taxes and Contributions, primeira edição em 1662, Pett faz uma análise perfeitamente clara e exata da grandeza do valor das mercadorias. Esclarecendo primeiramente, à luz da igualdade de valor entre os metais preciosos e os grãos que custam trabalho igual, foi o primeiro a dizer a última palavra da teoria sobre o valor dos metais preciosos, expondo com a mesma precisão o princípio geral de que os valores das mercadorias são medidos por um trabalho igual. Ele aplica a sua descoberta à solução de diversos problemas, alguns bem complexos, e em alguns trechos, em diversas ocasiões e em diversas obras, sem que seja mesmo repetida a proposição principal, tira dela consequências importantes. Mas, desde o seu primeiro trabalho, afirmo que isto, a taxação à base da igualdade de trabalho, é a base da equivalência da comparação dos valores. Entretanto, na construção e na aplicação prática deste princípio existe, eu o confesso, muita diversidade e complicação. Pett confessa, pois, a importância de sua descoberta e, igualmente, a dificuldade em aplicá-la concretamente. Ele tenta também, para certos fins particulares, um outro caminho. Trata-se de achar uma relação de equivalência natural, a natural par, entre o solo e o trabalho, de modo que se possa exprimir indiferentemente em qualquer dos dois, ou melhor ainda, em ambos. O próprio erro é genial. O Sr. Düring faz, a propósito da teoria do valor de Pett, esta observação penetrante. Se ele próprio tivesse tido mais firmeza de pensamento, não se lhe poderia achar, noutras passagens, rudimentos de uma concepção oposta, como se disse mais acima. A verdade, porém, é que a elas não se aludiu senão para dizer que tais rudimentos eram imperfeitos. É bem característico do Sr. Düring este hábito de fazer alusão, ligeiramente, sobre qualquer coisa numa frase vazia, para logo fazer crer ao leitor que, mais acima, já se lhe fez conhecer o essencial. Na realidade, porém, o autor nada mais fez do que passar pelo assunto como por cima de brasas. Em Adam Smith, encontram-se não somente rudimentos de concepções opostas sobre a noção do valor, e não somente duas, mas três, e até mesmo quatro concepções fortemente contraditórias do valor prosseguem naturalmente seu caminho, ao lado e misturadas umas às outras. Mas o que é natural para o fundador da economia política, que necessariamente tateia, experimenta, luta com um caos de ideias em vias de formação, pode parecer estranho num escritor que faz uma síntese crítica de mais de um século e meio de pesquisas, quando os próprios resultados, em parte, já passaram dos livros para a consciência comum. E, para resumirmos, vimos o próprio Düring dar-nos a escolher entre 5 espécies diferentes de valor, a cada uma das quais corresponde uma concepção radicalmente diversa. Seguramente, se ele próprio tivesse tido mais firmeza de pensamento, não se teria esfalfado tanto para lançar seus leitores, depois da concepção perfeitamente clara que Pett faz do valor, na mais extrema confusão. Um trabalho de Pett, perfeitamente harmônico, é o seu Quantulum-Cunc Concerning Money, publicado em 1682, 10 anos após seu Anatomy of Ireland, aparecido pela primeira vez em 1672, e não em 1691, como escreve o Sr. Düring, conforme as compilações dos manuais mais correntes. Os últimos traços de concepções mercantilistas que se acham noutros escritos de Pett desaparecem por completo nesta obra. É uma pequena obra-prima no fundo e na forma, e é justamente por isso que não figura na lista do Sr. Düring. É perfeitamente compreensível que, em face do pesquisador mais genial ou do mais original dos sábios em economia,
uma mediocridade vaidosa de mestre-escola, apenas manifeste seu descontentamento resmungão, tresandando despeitos ao ver as faíscas de luz teórica, em vez de desfilarem solenemente como axiomas bem acabados, jorrarem, pelo contrário, em desordem, em uma longa sucessão de assuntos práticos e grosseiros, como os impostos, por exemplo. O Sr. Düring trata Peirce, fundador da aritmética política, vulgarmente chamada estatística, como já havia tratado Peirce pelos trabalhos propriamente econômicos. Dá de ombros com um ar zangado diante da singularidade dos métodos grotescos que o próprio Lavoisier ainda aplicava nesse domínio 100 anos mais tarde. Quando consideramos a distância que ainda separa a estatística atual do objetivo que Peirce lhe traçara em linhas gerais, esse ar de superioridade suficiente, 2 séculos pós-Feston, parece como uma tolice desmedida. As ideias mais importantes de Peirce, das quais tão pouco traços há na empresa do Sr. Düring, não são, segundo este, puros caprichos, ideias lançadas ao acaso, pensamentos de ocasião, aos quais somente nos nossos dias se atribui, graças a citações destacadas do texto, uma importância que em si nunca teriam, não representando, portanto, papel nenhum na verdadeira economia política, mas unicamente nos livros modernos inferiores ao nível da crítica radical e da historiografia em grande estilo do Sr. Düring. Parece que ele, na sua empresa, teve em vista um círculo de leitores possuídos da fé do carvoeiro e que não se permitia reclamar a prova de uma afirmação. Voltaremos logo a este assunto, a propósito de Locke e North. Por enquanto, temos a necessidade de nos deter um momento em Bois-Guilbert e Law. Quanto ao primeiro, assinalemos o único achado que propriamente pertence ao Sr. Düring. Ele descobriu, entre Bois-Guilbert e Law, uma relação até aqui ignorada. Bois-Guilbert declara que os metais preciosos poderiam ser substituídos, na função normal da moeda, que exercem no seio da produção mercantil, por uma moeda fiduciária, um chiffon de papier. Law imagina, pelo contrário, que um acréscimo qualquer do número desses pedaços de papel aumenta a riqueza de uma nação. Daí se conclui, para o Sr. Düring, que a concepção de Bois-Guilbert encerrava já em si uma concepção nova do mercantilismo. Era já, em outros termos, a teoria de Law. Eis como isso é cristalinamente demonstrado. Bastaria atribuir a esses simples pedaços de papel a mesma função que teriam de representar os metais preciosos, e assim imediatamente se realizaria uma metamorfose do mercantilismo. Do mesmo modo, eu poderia operar imediatamente a metamorfose do meu tio em minha tia. Na verdade, o Sr. Düring acrescenta num tom conciliatório. Certo, Bois-Guilbert não tinha tal intenção. Mas, que diabo, como, uma vez que, segundo ele, os metais preciosos podem ser substituídos na sua função de moeda pelo papel, podia ele ter a intenção de substituir a sua própria concepção racionalista dessa função dos metais preciosos pela concepção supersticiosa dos mercantilistas? Entretanto, continua o Sr. Düring com a sua gravidade cômica, é preciso convir que nosso autor fez algumas observações realmente criteriosas. Quanto a Law, o Sr. Düring tem apenas esta observação realmente criteriosa. O próprio Law nunca pode, compreenda-se, eliminar completamente esse fundamento último, ou seja, a base dos metais preciosos, mas ele levou a emissão de bilhetes até o extremo, isto é, até o desmoronamento do sistema. Na realidade, porém, essas borboletas de papel, puros signos monetários que adejavam pelo público, não se propunham diminuir a base de metais preciosos, mas apenas retirar esses metais dos bolsos do público, fazendo-o entrar nas caixas do Estado que estavam à míngua. Voltando a Peirce e ao papel insignificante que o Sr. Düring o faz representar na história da economia política, ouçamos primeiro o que nos é dito sobre seus sucessores imediatos, Locke e North. As duas obras, Considerations on Lowering of Interest and Raising of Money, de Locke, e os Discourses upon Trade, de North, apareceram no mesmo ano de 1691.
O que Locke escreveu sobre os juros e a moeda não sai do quadro das reflexões que eram habituais sobre o reino do mercantilismo, ligadas aos acontecimentos da vida política. O leitor poderá agora, por intermédio desse verídico informe, compreender com absoluta clareza por que o lowering of interest de Locke exerceu sobre a economia política francesa e italiana da segunda metade do século XVIII influência tão considerável e efetivada em diversos sentidos. Sobre a liberdade da taxa de juros, muitos homens de negócios haviam pensado como Locke, e a própria evolução da sociedade comportava a tendência de considerar como ineficazes os obstáculos legais aos juros. Num tempo em que um Dudley North podia escrever seus discursos upon trade no sentido do livre câmbio, era menester que já houvesse, por assim dizer, no ar, uma forte tendência a não permitir que parecesse como coisa espantosa a oposição teórica às restrições aos juros. Era menester que Locke cogitasse de ideias de tal ou de qual homem de negócio seu contemporâneo, ou recolhesse muitas das coisas que na sua época flutuavam, por assim dizer, no ar, para fazer uma teoria acerca dos princípios da liberdade dos juros, sem dizer nada de novo. Mas, de fato, desde 1622, no seu Treatise on Taxes and Contributions, Petty separou os juros como renda do dinheiro, que chamamos usura, rent of money, which we call usury, da renda de propriedade territorial e imobiliária, rent of land and houses, e ensinou aos senhores da terra que queriam aniquilar por disposições legais, não a renda territorial, mas a renda dinheiro, que é vão e estéril fazer leis civis positivas contra a lei da natureza. The vanity and fruitlessness of making civil positive law against the law of nature. Também o considera na sua obra Quantilium Cunque, 1682, a regulamentação legal dos juros, tão idiota e inútil quanto a de exportação dos metais preciosos ou de cotações do câmbio. Na mesma obra, ele diz a palavra decisiva a respeito do raising of money, isto é, a tentativa que consiste, por exemplo, em dar a meio shilling o nome de shilling, cunhando em uma onça de prata um número dobrado de shillings. A respeito deste último ponto, Locke e North não fazem senão pupiá-lo. Mas quanto aos juros, Locke fica no paralelo de Petty entre os juros monetários e a renda territorial, enquanto que North, desenvolvendo a ideia, opõe o juro como renda de capital, rent of stock, à renda territorial, e os stock lords aos landlords. Por outro lado, enquanto que Locke só admite com restrições a liberdade dos juros reclamada por Petty, North aceita integralmente. O Sr. During ultrapassa-se a si mesmo quando, mercantilista mais inflexível ainda, num sentido mais sutil, fulmina os discursos upon trade de Dudley North, observando que são escritos no sentido do livre câmbio. É como se disséssemos de Harvey que ele escreveu no sentido da circulação do sangue. A obra de North, sem falar de outros méritos que tem, é uma análise clássica, escrita com uma lógica rigorosa da doutrina livre-cambista, referente ao comércio tanto exterior como interior, análise que, na verdade, no ano de 1691, representava algo inaudito. De resto, o Sr. During relata que North era um traficante e ainda por cima um mau sujeito, e que seu livro não podia ter êxito. Ele teria feito melhor mostrando que tal obra teria êxito no momento em que triunfava definitivamente o sistema protecionista na Inglaterra, pelo menos junto à turba que representava o elemento característico. Entretanto, isso não impediu sua ação teórica imediata, que se pode mostrar em toda uma série de escritos econômicos aparecidos na Inglaterra imediatamente depois dele, alguns ainda no século XVII. Locke e North deram-nos a prova de que as primeiras brechas ousadas que Petty abrira em quase todos os domínios da economia política foram ampliadas uma a uma por seus sucessores ingleses. Os traços dessa evolução, durante o período que vai de 1691 a 1752, impõem-se ao observador mais superficial, pelo simples fato de que todos os trabalhos econômicos importantes dessa época a ele se referem, para dar razão ou refutar Petty.
Esse período em que abundam os espíritos originais é consequentemente o mais importante para o estudo da gênese e do gradual desenvolvimento da economia política. O historiador em grande estilo censura a Marx como uma falta imperdoável o fato de, em O Capital, ter feito tanto barulho em torno de Pett e dos escritores desse período, simplesmente escamoteia todos eles da história. De Locke, North, Bourdieu-Gilbert e Law, ela salta imediatamente para os fisiocratas e então aparece nos umbrais do verdadeiro templo da economia política, David Hume. Com a permissão do Sr. Düring, restabeleçamos a ordem cronológica e ponhamos Hume antes dos fisiocratas. Os ensaios econômicos de Hume apareceram em 1752. Nos 3 ensaios existentes, Of Money, Of the Balance of Trade e Of Commerce, Hume segue passo a passo, às vezes até em suas simples fantasias, um livro de Jacob Vanderlinde, Money Answers All Things, Londres, 1734. Por mais desconhecido que terminasse permanecido para o Sr. Düring, é ainda tomado em consideração nos livros ingleses de economia política do fim do século XIX, isto é, no período que se segue a Adam Smith. Como Vanderlinde, Hume trata da moeda como simples signo do valor, copia quase palavra por palavra, e isso é importante porque ele poderia ter tomado de empréstimo essa teoria da moeda como signo do valor, de Vanderlinde, as passagens explicando por que a balança do comércio não pode ser constantemente favorável ou desfavorável a um país. Ensina, como Vanderlinde, a teoria do equilíbrio das balanças, se estabelecendo natural e respectivamente segundo as diversas situações econômicas dos diferentes países. Prega, como Vanderlinde, o livre câmbio de maneira apenas menos ousada e menos consequente. Insiste, como Vanderlinde, porém com menos vigor, sobre as necessidades como motivo da produção. Segue-o no que se refere à falsa influência atribuída à moeda bancária e a todos os valores públicos sobre os preços das mercadorias. Como Vanderlinde, repele a moeda fiduciária. Como Vanderlinde, faz depender os preços das mercadorias do preço do trabalho, portanto do salário. Segue o mesmo nessa fantasia de que o entesouramento faz baixar o preço das mercadorias, etc., etc. O Sr. Düring vinha já desde há muito tempo resmunjando em tom oracular que outros não tinham feito caso da teoria da moeda de Hume e, sobretudo, aludira ameaçadoramente a Marx, que, em O Capital, além do mais, assinalara de modo contrário à boa ordem as relações secretas de Hume com Vanderlinde e um autor do qual trataremos adiante, J. Massey. Quanto a essa falsa interpretação, eis o que se passa. No que diz respeito à verdadeira teoria da moeda de Hume, segundo a qual a moeda não é senão um signo do valor e, consequentemente, mantendo-se iguais as condições e circunstâncias, os preços das mercadorias baixam na proporção que aumenta a quantidade da moeda circulante e sobem na proporção em que ela diminui, o Sr. Düring não pode senão repetir com a melhor boa vontade deste mundo, apesar da maneira luminosa que lhe é própria, os erros de seus predecessores. Mas Hume, após ter proposto essa teoria, faz a si mesmo esta objeção, que já havia sido feita por Montesquieu, partindo das mesmas premissas. É, entretanto, certo que depois do descobrimento das minas da América, a indústria aumentou em todas as nações europeias, inclusive naquelas que nada tinham a ver com a posse dessas minas. E isso é devido, entre outras causas, ao acréscimo da quantidade de ouro e de prata. Ele dá desse fenômeno a explicação seguinte: se bem que o preço elevado das mercadorias seja uma consequência necessária do acréscimo do ouro e da prata, o mesmo não se verifica logo após a esse acréscimo. É preciso algum tempo para que o dinheiro circule em todo o Estado e faça sentir sua ação em todas as camadas da população. Nesse intervalo, atua beneficamente sobre a indústria e o comércio. No final dessa análise, Hume diz-nos também por que isso se passa, embora de maneira menos compreensível do que diversos de seus precursores e contemporâneos. É fácil seguir os progressos da moeda através de toda a sociedade. Verificamos que ela estimula necessariamente a atividade de cada um antes de elevar o preço do trabalho. Noutros termos, Hume descreve aqui os efeitos de uma revolução,
mais concretamente uma depreciação, no valor dos metais preciosos, ou, o que dá no mesmo, de uma revolução na medida do valor dos metais preciosos. Estabelece muito acertadamente que essa depreciação, dada a lentidão com que se nivelam os preços das mercadorias, só muito depois eleva o preço do trabalho, ou sejam, os salários, que assim ele aumenta às expensas dos trabalhadores, o que ele acha, aliás, perfeitamente dentro da ordem, o lucro dos comerciantes e dos industriais e estimula a atividade. Mas o verdadeiro problema científico, que é saber se e como uma importação aumentada de metais preciosos, permanecendo idêntico o valor destes, age sobre o preço das mercadorias, mas supõe que todo o acréscimo de metais preciosos acarreta a depreciação destes últimos. Hume faz, pois, exatamente o que Marx, Zur Kritik, etc., página 141, nele denuncia. Voltaremos ainda de passagem a este ponto. Vejamos, porém, primeiramente, o modo como Hume sobre os juros. A argumentação que Hume dirige expressamente contra Locke, ou seja, que os juros não são regulados pela quantidade de moeda existente, mas pela taxa de lucro, e o resto de suas explicações sobre as causas que determinam uma taxa elevada ou baixa de juros, tudo isso se encontra com muito mais exatidão e menos espírito numa obra aparecida em 1750, 2 anos antes do ensaio de Hume, An Essay on the Governing Causes of the Natural Rate of Interest, wherein the sentiments of Sir William Petty and Mr. Locke on that head are considered. O autor desse escrito é J. Massey, publicista cheio de atividade em diversos sentidos e muito versado nestes problemas, como se pode avaliar pelos livros aparecidos por essa época na Inglaterra. Massey aproxima-se, mais que Hume, da explicação dada por Adam Smith, da taxa de juros. Nem Hume nem Massey sabem ou dizem coisa alguma sobre a natureza do lucro, que representa, entretanto, um papel importante tanto num quanto no outro. Aliás, professa o Sr. During, ex-cátedra, tem-se na maior parte do tempo procedido com muita prevenção na apreciação de Hume e tem-se-lhe atribuído ideias que ele absolutamente não teve. E desse procedimento, o próprio Sr. During nos dá mais de um exemplo surpreendente. Assim, por exemplo, o ensaio de Hume sobre os juros começa com estas palavras: nada passa por ser um indício mais certo da prosperidade de uma nação que o nível baixo da taxa de juros, e com razão. Contudo, creio que a causa desse fato é um pouco diferente daquela que geralmente se admite. Como vem, desde a primeira frase, Hume aceita a ideia de que o nível da taxa de juros é o mais seguro indício da prosperidade de uma nação, como um lugar comum que já havia se tornado banal. Efetivamente, depois de Child, essa ideia teve para se popularizar uns bons 100 anos de vulgarização. O Sr. During diz o contrário, página 10. Entre os pontos de vista de Hume sobre a taxa de juros, é preciso principalmente salientar essa ideia de que ela é o verdadeiro barômetro da situação. Que situação? E que seu nível baixo é um sinal quase inafelável da prosperidade de uma nação. Quem é, portanto, que se perturba e se atrapalha quando se expressa nesses termos? O próprio Sr. During. Uma coisa, aliás, desperta uma admiração ingênua no nosso historiador crítico. É que Hume, a propósito de uma certa ideia afeliz, não se apresenta como seu autor. Isso jamais poderia acontecer ao Sr. During. Vimos como Hume considera todo o acréscimo de metal precioso como uma causa que acarreta a sua depreciação e que constitui uma revolução em seu próprio valor, portanto, na medida do valor das mercadorias. Essa confusão era inevitável em Hume, porque não compreendia a função de medida do valor que exercem os metais preciosos. Não podia fazê-lo, porque nada sabia, absolutamente nada, do próprio valor. A palavra valor não se encontra talvez em seus ensaios, senão uma única vez, e num trecho em que ele leva mais além o erro de Locke, segundo o qual os metais preciosos só teriam um valor imaginário, e o agrava dizendo que tem principalmente um valor fictício. Nesse ponto, Hume é bastante inferior, não somente a Petty, mas ainda a vários de seus contemporâneos ingleses. Ele mostra o mesmo espírito atrasado quando se obstina em exaltar o comerciante, a moda antiga, como primeiro motivo da produção, ponto de vista que Petty há muito tempo superara.
Quando se vê o Sr. Düring assegurar que Hume se ocupou em seus ensaios das principais instituições econômicas, não se tem senão que comparar a obra de Cantillon citada por Adam Smith, aparecida como os ensaios de Hume em 1752, mas muitos anos depois da morte do autor, para admirar-se do círculo estreito em que se restringem as pesquisas econômicas de Hume. Hume, já o dissemos, continua, apesar do diploma que lhe confere o Sr. Düring, um autor respeitável no domínio da economia política, se bem que não seja um pesquisador original, e muito menos um desses pensadores que marcam época. A ação de seus ensaios econômicos sobre os meios cultos de seu tempo resultava não só sua maneira excelente de expor, mas principalmente por serem uma apoteose otimista e progressista da indústria, então florescente, e do comércio, ou, dito de outro modo, da sociedade capitalista nesse momento em ascensão rápida na Inglaterra, e na qual essas doutrinas alcançavam necessariamente um grande êxito. Basta uma indicação a este respeito. Todos sabem com que paixão a massa do povo inglês lutava, na própria época de Hume, contra o sistema dos impostos indiretos, utilizados sistematicamente pelo famoso Robert Walpole, com o objetivo de aliviar os proprietários fundiários e, de um modo geral, os ricos. No seu ensaio sobre os impostos, Of Taxes, Hume, sem o citar, ataca Van der Linde, o mais violento adversário dos impostos indiretos e o campeão mais declarado do imposto territorial, e diz: é preciso, com efeito, que os impostos de consumo sejam bastante pesados e estabelecidos de maneira bastante irracional para que o trabalhador, fortalecendo sua dedicação e espírito de poupança, possa pagá-los sem necessidade de elevar-se o preço do seu trabalho. Crer-se-ia ouvir falar aqui Robert Walpole em carne e osso, sobretudo se acrescentarmos esse trecho do ensaio sobre o crédito público, em que se diz, a respeito da dificuldade de tributar os credores do Estado, a diminuição de sua renda não seria disfarçada sob as aparências de ser um simples artigo do imposto de consumo ou direitos de alfândega. Como era inevitável num escocês, a admiração de Hume pelo enriquecimento burguês está longe de ser puramente platônica. Nascido pobre, ele consegue obter um rendimento anual de milhares de libras, o que o Sr. Düring, uma vez que não se trata mais de Pet, exprime engenhosamente da seguinte maneira: ele chegara, partindo de poucos recursos, graças a uma boa economia doméstica, a não precisar escrever para agradar a quem quer que seja. Mais adiante, o Sr. Düring diz: ele jamais fez a menor concessão à influência dos partidos, dos príncipes e das universidades. Sem dúvida, não nos consta que Hume se tenha associado com Wagner para negócios literários, mas sabe-se que Hume era um partidário infatigável da oligarquia Whig, defensora da Igreja e do Estado, e que, como recompensa de seus serviços, obteve primeiro o posto de secretário da Embaixada em Paris e mais tarde o cargo incomparavelmente mais importante e lucrativo de subsecretário de Estado. Do ponto de vista político, Hume era e continuou sempre conservador e estritamente monárquica. Por esse motivo, não foi excomungado com tamanha violência como Gibbon pelos partidários da Igreja estabelecida. Diz o velho Schlosser: Hume, esse egoísta, esse historiador mentiroso, diz esse rudo plebeu Cobbett, que insulta os monges ingleses gordos de celibatários, sem família, vivendo da mendice, nunca teve nem família nem mulher e era ele próprio um latão gordo e grande, excelentemente engraxado pelo dinheiro do Estado, sem o nunca ter merecido por serviço algum verdadeiro prestado ao povo. Hume, diz o Sr. Düring, é no estudo prático da vida muito superior, em pontos essenciais, a um Kant. Mas por que Hume tem na história crítica um lugar tão exagerado? Simplesmente porque esse pensador sério e sutil tem a honra de representar o Düring do século XVIII. Do mesmo modo que Hume serve para provar que a criação de todo esse novo ramo da ciência, a economia política, é o efeito de uma filosofia mais esclarecida, o precursor Hume é a melhor garantia de que todo esse ramo encontrará, tanto quanto se possa prever desde já, o seu termo no homem fenomenal que fez de uma filosofia apenas mais esclarecida a luminosa filosofia da realidade, e no qual, como em Hume, fato até então sem exemplo na Alemanha, o estudo da filosofia no sentido estrito da palavra se acha ligado às pesquisas científicas em economia política. Eis porque Hume, respeitável ademais como economista, é promovido à estrela econômica de primeira grandeza,
cuja importância só tem sido até agora desconhecida pela mesma inveja que tão obstinadamente procura fulminar pelo silêncio os serviços magistrais para a época do Sr. Düring. A escola fisiocrática deixou-nos, como se sabe, no quadro econômico de Quesnay, um enigma que, para os críticos e historiadores da economia política, tem sido de impossível decifração. Esse quadro, destinado a fazer compreender claramente a concepção que tinham os fisiocratas da maneira pela qual se produz e circula o conjunto da riqueza de um país, permaneceu bastante obscuro para os economistas ulteriores. O Sr. Düring, ainda aqui, vai abrir definitivamente os nossos olhos. O que deve significar no próprio Quesnay essa imagem econômica das relações de produção e distribuição não poderá ser compreendido se, primeiro, não se tiver estudado minuciosamente as noções diretoras que lhe são próprias, e isso tanto mais quanto essas noções só haviam sido, até então, expostas com mais imprecisão, tornando-se, no próprio Adam Smith, difícil reconhecer-lhe os traços essenciais. O Sr. Düring vai liquidar de uma vez por todas essa exposição superficial tradicional. Mete-se a zombar de seu leitor durante 5 longas páginas, 5 páginas de expressões pretensiosas, de repetições constantes, uma desordem deliberada devem disfarçar o fato desagradável de não poder dar o Sr. Düring sobre as noções diretoras de Quesnay, nem sequer o que nos fornecem as compilações dos manuais mais correntes, contra os quais não se cansa de alertar o leitor. Um dos aspectos mais lamentáveis dessa introdução é que, ainda aqui, encontrando pela primeira vez o quadro econômico, até então conhecido somente de nome, ele o aponta de passagem, mas em seguida expande-se em toda sorte de reflexões, como por exemplo, a distinção entre os esforços e o resultado. Se ela não pode, na verdade, encontrar-se definida na ideia de Quesnay, o Sr. Düring vai, pelo contrário, dar-nos um exemplo fulminante quando passa de seus longos esforços preliminares ao seu resultado extraordinariamente conciso e breve, isto é, as suas explicações sobre o quadro propriamente dito. Repetimos, portanto, palavra por palavra, tudo o que achou necessário dizer sobre o quadro de Quesnay. Na sua introdução, diz o Sr. Düring: pareceu-lhe evidente, a Quesnay, que era preciso conceber e tratar esse produto obtido, o Sr. Düring havia se referido pouco antes a produto líquido, como um valor em moeda, e aplicou suas reflexões, em seguida, aos valores em moeda, que supôs realizados desde a primeira transferência como resultado da venda de todos os produtos agrícolas. É dessa maneira que ele opera nas colunas do seu quadro com vários bilhões de valores em moeda. Aprendemos assim, por 3 vezes, que Quesnay opera no quadro com valores em moeda dos produtos agrícolas, inclusive o do produto ou rendimento líquido. Mais adiante, se Quesnay tivesse enveredado pelo caminho de uma observação verdadeiramente natural das coisas, e se tivesse libertado, não só da preocupação dos metais preciosos e da quantidade de dinheiro, mas também da dos valores em moeda, ainda assim ele não contaria senão em soma de valores, e desde logo imaginaria o produto líquido como um valor em moeda. Assim, pela 4ª e 5ª vez, ficamos sabendo que no quadro só há valores em moeda. Quesnay obtinha o produto líquido fazendo a subtração das despesas e pensando, principalmente, no valor que retorna como renda ao proprietário territorial. Não demos ainda um passo, mas vamos tentá-lo. Mas, de outro lado, o produto líquido passa, como objeto natural, à circulação e torna-se um elemento que serve para manter a classe qualificada de estéril. Pode-se ver aqui, imediatamente, um caso valor em moeda, e noutro, o próprio objeto é que determina a argumentação. Em geral, ao que parece, a circulação de mercadorias sofre totalmente dessa confusão de circularem simultaneamente como objetos naturais e como valores em moeda. Continuamos sempre, porém, a rodar em torno dos valores em moeda, porque Quesnay quer evitar uma dupla fundamentação do produto na economia política. Com a permissão de Düring, embaixo do quadro, na análise, que aí dá a Quesnay,
As diversas espécies de produtos figuram como objetos naturais, e em cima, no mesmo quadro, figuram como valores em moeda. Quesnay fez mesmo inscrever mais tarde por seu fâmulos, o abade Baldeu, os objetos naturais no próprio quadro, ao lado de seus valores em moeda. Depois de tantos esforços preliminares, eis aí, finalmente, o resultado. Ouve e admire. A inconsequência, no que se refere ao papel atribuído por Quesnay aos proprietários territoriais, aparece logo ao perguntarmos o que se faz, no ciclo econômico, representado pelo quadro, do produto líquido apropriado sob a forma de renda. Só um misto de confusão e de arbítrio, levado até o misticismo, explica as ideias dos fisiocratas e o quadro econômico. Tudo acabou bem. Assim, o Sr. Düring não sabe o que se faz no ciclo econômico, representado pelo quadro, do produto líquido apropriado sob a forma de renda. O quadro é o quadratura do círculo. Segundo ele próprio confessa, não compreende o ABC da fisiocracia. Após todas essas voltas em torno do pote, toda essa palha revolvida à toa, todos esses saltos em zigue-zague, essas arlequinadas, episódios, diversões, repetições e confusões estupefacientes, que deviam preparar-nos para a grandiosa revelação do que deve significar o quadro de Quesnay, após tudo isso, esta conclusão, o Sr. Düring confessa todo envergonhado que nada sabe a respeito. Uma vez feita essa confissão dolorosa, liberto do negro cuidado horaciano com que cavalgara através do país dos fisiocratas, o nosso pensador profundo e sutil empunha de novo alegremente a sua trombeta. As linhas que Quesnay traça em todos os sentidos, as 6 ao todo, através de seu quadro, de resto bastante simples, linhas que se destinam a representar a circulação do produto líquido, levam-nos a perguntar se não há, na base dessas estranhas combinações de colunas, um misticismo matemático, fazendo-nos lembrar que Quesnay se ocupou da quadratura do círculo, etc. Como essas linhas, segundo sua própria confissão, lhe ficaram incompreensíveis, apesar de sua simplicidade, o Sr. Düring, à sua maneira favorita, dela se arreceia. E agora pode tranquilamente dar o golpe de misericórdia nesse quadro incômodo. Depois de considerar o produto líquido nesse aspecto, o mais duvidoso de todos, etc. Isto é, o Sr. Düring se atreve a chamar de aspecto mais duvidoso do produto líquido a confissão forçada de que nada entendeu do tableau économique, nem do papel que nele desempenha o produto líquido. Que amargo humorismo! Mas não queremos que o leitor fique, a respeito do quadro de Quesnay, na mesma ignorância em que necessariamente se afundaram os que bebem a sua ciência econômica de primeira mão no Sr. Düring. Vejamos em poucas palavras de que se trata. Sabe-se que, para os fisiocratas, a sociedade se divide em 3 classes. Primeira, a classe produtiva, isto é, a classe que realmente se ocupa da agricultura, os colonos e os trabalhadores rurais, cujo trabalho é produtivo porque fornece um excedente, a renda. Segunda, a classe que se apropria desse excedente que compreende os proprietários territoriais, os príncipes e toda a clientela que deles depende, de modo geral, os funcionários pagos pelo Estado e inclusive a Igreja, na sua qualidade particular de recebedora de dízimo. Para abreviar, designaremos a primeira classe simplesmente pelo nome de colonos, e a segunda pelo de proprietários fundiários. Terceira, a classe industrial ou estéril, improdutiva, porque, segundo os fisiocratas, se limita a incorporar às matérias-primas fornecidas pela classe produtiva o necessário valor para compensar os víveres que esta própria classe consome. O quadro de Quesnay é feito para tornar sensível aos nossos olhos como o produto total de um país, na realidade a França, circula entre essas 3 classes e serve para a reprodução anual. Supõe-se inicialmente no quadro que o sistema de arrendamento, e com ele a grande agricultura, no sentido que essa palavra tinha no tempo de Quesnay, fora introduzido por toda parte, na Normandia, na Picardia, na Ilha de França e em algumas outras províncias francesas. Também o arrendatário é para ele o verdadeiro condutor da agricultura, representa no quadro toda a classe produtiva, agrícola, e paga ao proprietário territorial uma renda em dinheiro.
Ao conjunto dos fazendeiros é atribuído um capital em bens de raiz ou em materiais, de 10 milhões de libras, do qual 1/5, ou sejam 2 milhões, como capital de exploração a ser reposto, inversão essa calculada ainda de acordo com as fazendas mais bem cultivadas das mesmas províncias. Supõe-se além disso, para simplificar, primeiro, que os preços são constantes e que a reprodução é simples. Segundo, que toda a circulação que não se efetua no seio de uma única e mesma classe concreta fica excluída, e se toma em consideração exclusivamente a circulação de classe a classe. Terceiro, que todas as vendas, bem como todas as compras que se fazem de classe a classe dentro de um ano industrial, estão reunidas em uma soma única. Finalmente, é mister lembrar que no tempo de Quesnay, na França e quase que em toda a Europa, a indústria doméstica própria da família camponesa assegurava a parte mais considerável de suas necessidades, além da alimentação. Por essa razão, o quadro a considera como acessória à agricultura. O ponto de partida do quadro é a colheita total do país, que por essa razão figura no alto do quadro como produto bruto anual do solo, ou reprodução total do país, ou seja, da França. O valor desse produto bruto é calculado segundo os preços médios dos produtos do solo nas nações comerciais. Atinge a 5 milhões, soma que, de acordo com os dados estatísticos então possíveis, expressa aproximadamente o valor em moeda do produto agrícola bruto da França. É a única razão pela qual Quesnay opera no quadro com vários bilhões, concretamente com 5, e não apenas com 5 livres Tournai. O produto total, no valor de 5 bilhões, acha-se, pois, nas mãos da classe produtiva, isto é, primeiramente, nas dos fazendeiros que o produziram, despendendo anualmente um capital de exploração de 2 milhões de libras, correspondente a um capital inicial de 10 milhões. Os produtos agrícolas, meios de subsistência, matérias-primas, etc., necessários para substituir o capital de exploração, entre outras coisas, e por conseguinte necessários para sustentar todas as pessoas diretamente empenhadas nos trabalhos agrícolas, são retirados em espécie da renda total e novamente despendidos na produção agrícola. Como dissemos, calcularam-se os preços constantes e a reprodução simples, segundo uma taxa fixada de uma vez só. O valor em moeda dessa parte descontada, de antemão, é igual a 2 milhões de libras. Essa parte não entra então na circulação geral, porque, como já dissemos, a circulação que se efetua somente no seio de uma única e mesma classe não é registrada no quadro. Após repor o capital de exploração, tomando-o juntamente com uma parte do produto bruto, fica um excedente de 3 milhões, 2 em meios de subsistência e 1 em matérias-primas. Mas a renda que os arrendatários devem pagar aos proprietários territoriais não sobe a 2/3 desse excedente, a 2 milhões. Por que esses 2 milhões figuram sob a rubrica produto líquido ou rendimento líquido? Logo se verá. Mas fora da reprodução agrícola total no valor de 5 bilhões, dos quais 3 passam à circulação geral, há ainda, antes que comece o movimento figurado no quadro, todo o pecúlio da nação, 2 bilhões em dinheiro efetivo nas mãos dos colonos. Vejamos. Sendo a renda total o ponto de partida do quadro, constitui ao mesmo tempo o ponto terminal de um ano econômico, por exemplo, o ano de 1758, após o qual um novo ano econômico começa. Durante esse novo ano de 1759, a parte do produto bruto destinada à circulação divide-se entre as duas outras classes por meio de uma série de pagamentos individuais, vendas e compras. Mas esses movimentos sucessivos e dispersos, que se estendem por todo um ano, são, como de qualquer maneira devia fazer-se no quadro, reunidos num pequeno número de atos característicos, abrangendo cada um, de um só golpe, o ano inteiro. Assim, no fim do ano de 1758, a classe dos arrendatários viu refluir para ela o dinheiro que havia pago como renda aos proprietários territoriais em 1757. O próprio quadro mostrará como isso se dá, ou seja, a soma de 2 bilhões, de maneira que ela pôde lançar novamente essa soma na circulação de 1759. Mas, sendo essa soma, como observa Quesnay,
muito maior do que se torna necessária para a circulação total do país, na realidade, na qual os pagamentos se repetem constantemente por frações, para a circulação total do país, ou seja, para a França, os 2 bilhões de libras que se encontram nas mãos dos arrendatários ficam representando a soma total da moeda circulante da nação. A classe dos proprietários territoriais, que vive de suas rendas, apresenta-se, então, como ainda hoje várias vezes acontece, no seu papel de credora. Segundo a suposição de Quesnay, os proprietários territoriais propriamente ditos não recebem senão 4/7 dessa renda de 2 bilhões, pois 2/7 vão para o governo e 1/7 para os cobradores de dízimos. No tempo de Quesnay, a Igreja era o maior proprietário territorial de França e recebia, ainda por cima, o dízimo da propriedade territorial restante. O capital de exploração despendido pela classe estéril durante o ano inteiro em avances anuais consiste de matérias-primas, no valor de 1 bilhão. Em matérias-primas, somente porque os instrumentos, as máquinas, etc., contam-se entre os produtos dessa mesma classe. Quanto aos múltiplos papéis que esses produtos desempenham na exploração das indústrias dessa classe, é coisa que não interessa ao quadro, assim como nele não interessa a circulação de mercadorias e de dinheiro, que se verifica dentro de sua própria órbita. O salário pago pelo trabalho, graças ao qual a classe estéril transforma as matérias-primas em produtos manufaturados, é igual ao valor dos meios de existência que ela recebe diretamente da classe produtiva e, indiretamente, por intermédio dos proprietários territoriais. Se bem que a classe estéril se divida em capitalistas e salariados a soldados, ela está, segundo a concepção fundamental de Quesnay, como classe, em seu conjunto, a soldo da classe produtiva e dos proprietários territoriais. Do mesmo modo, a produção industrial total e, portanto, também a sua circulação social, distribuídas no ano seguinte à colheita, são igualmente reunidas num todo único. Supõe-se, portanto, que no começo do movimento figurado pelo quadro, a produção anual em mercadorias da classe estéril se encontra inteiramente em suas mãos e, por conseguinte, todo o seu capital de exploração, ou seja, as matérias-primas no valor de 1 bilhão, é transformado em mercadorias no valor de 2 bilhões, cuja metade representa o preço dos meios de existência consumidos durante essa transformação. Poderia-se fazer aqui uma objeção. A classe estéril consome também produtos da indústria para suas próprias necessidades domésticas. Onde, pois, figuram eles, se o produto total passou às outras classes pela circulação? A esta pergunta, nos responderão: não só a classe estéril consome ela própria uma parte de seus produtos, como ainda procura reter o máximo que pode. Ela vende, pois, suas mercadorias postas em circulação acima do seu valor real, e é forçada a fazer isso, uma vez que incluímos essas mercadorias no valor total de sua produção. Isso, entretanto, não altera os dados estabelecidos pelo quadro, porque as duas outras classes só recebem, ao fim e ao cabo, as mercadorias manufaturadas pelo valor de sua produção total. Conhecemos agora, portanto, a posição econômica das três classes distintas no início do movimento figurado pelo quadro. A classe produtiva, após haver substituído em espécie o seu capital de produção, dispõe ainda de 3 bilhões de produto agrícola e de 2 bilhões de moeda. A classe dos proprietários territoriais só é mencionada por seu crédito de 2 bilhões de renda com a classe produtiva. A classe estéril dispõe de 2 bilhões de mercadorias manufaturadas. Os fisiocratas chamam circulação imperfeita aquela que se efetua apenas entre essas duas classes. A circulação perfeita é a que se passa entre as três classes. Passemos, pois, agora ao quadro econômico. Primeira circulação, imperfeita. Os arrendatários pagam aos proprietários territoriais, sem prestação recíproca, a renda que lhes corresponde, com 2 bilhões em dinheiro. Com um desses bilhões, os proprietários territoriais compram dos arrendatários meios de subsistência e assim receberam metade do dinheiro desembolsado para pagar a renda. Em sua análise do quadro econômico,
Quesnay já não fala nem do Estado, que recebe 2/7, nem da Igreja, que recebe 1/7 da renda territorial, porque o papel social de um e de outra é universalmente conhecido. Mas, no que se refere à propriedade territorial, diz ele que os seus gastos, entre os quais também figuram todos os trabalhadores, são, pelo menos em sua maior parte, gastos improdutivos, com exceção da pequena parte que é destinada a manter e a melhorar os seus bens e incrementar o cultivo da terra. A sua função própria, segundo o direito natural, consiste precisamente em zelar pela boa administração e as despesas de manutenção de seu patrimônio, ou, como acrescenta mais adiante, consiste nos avances foncières, isto é, nas despesas destinadas a preparar o solo e abastecer as fazendas de todos os seus acessórios, gastos estes que permitem ao fazendeiro consagrar todo o seu capital exclusivamente à cultura da terra propriamente dita. Segunda circulação, perfeita. Com o segundo bilhão em dinheiro, que se acha ainda em suas mãos, os proprietários territoriais compram produtos manufaturados à classe estéril, e, por outro lado, esta, com o dinheiro percebido, compra dos fazendeiros os meios de existência pela mesma soma. Terceira circulação, imperfeita. Os fazendeiros compram à classe estéril, com 1 bilhão em moeda, mercadorias manufaturadas correspondentes à mesma soma. Grande parte dessas mercadorias consiste em instrumentos agrícolas e outros meios de produção necessários ao cultivo da terra. A classe estéril restitui aos fazendeiros o mesmo dinheiro, comprando 1 bilhão de matérias-primas, destinadas a substituir seu próprio capital de exploração. Assim, os arrendatários recuperam os 2 em dinheiro por eles desembolsado para pagamento da renda. Desse modo, fica resolvido o grande enigma, que vem a ser, na circulação econômica, o produto líquido apropriado sob forma de renda. No começo do processo, encontramos entre as mãos da classe produtiva um excedente de 3 bilhões. Deles, somente 2 foram pagos como produto líquido aos proprietários territoriais, sob forma de renda. O terceiro bilhão excedente constitui os juros do capital total invertido pelos arrendatários, isto é, para 10 bilhões, 10%. Estes juros, frisemo-lo bem, eles não os adquirem em virtude da circulação. Acham-se em espécie em suas mãos, e a circulação nada mais faz que realizá-los, transformando-os por esse meio em mercadorias manufaturadas de valor igual. Sem estes juros, o arrendatário, que é o agente principal da agricultura, não fará a ela o adiantamento do capital de estabelecimento. Esta já é uma razão para os fisiocratas pensarem que a apropriação do arrendatário da parte do sobreproduto agrícola, que representa os juros, é uma condição tão necessária como a própria existência de uma classe de arrendatários, e esse elemento não pode, em consequência, ser incluído na categoria de produto líquido ou rendimento líquido nacional, de poder ser consumido sem nenhuma consideração com as necessidades imediatas de reprodução nacional. Mas este capital de 1 bilhão serve, segundo Quesnay, na maioria dos casos, para as reparações tornadas necessárias durante um ano, bem como para as renovações parciais do capital de estabelecimento, serve ainda de capital de reserva para os acidentes e, enfim, serve para enriquecer o capital de estabelecimento e de exploração, para melhorar o solo e ampliar as culturas. Todo este processo é, na verdade, bem simples. São postos em circulação pelos fazendeiros 2 bilhões em dinheiro para o pagamento da renda e 3 bilhões de produtos, sendo 2/3 em meios de subsistência e 1/3 em matérias-primas. Da classe estéril, 2 bilhões de mercadorias manufaturadas ou meios de existência, no total de 2 bilhões. A metade é consumida pelos proprietários territoriais e seus dependentes, a outra metade pela classe estéril, em pagamento de seu trabalho. As matérias-primas, também 2 bilhões, servem para substituir o capital de exploração desta mesma classe. Dos produtos manufaturados em cada circulação, montante de 2 bilhões, uma metade se escoa para os proprietários territoriais e a outra para os arrendatários, que para eles é apenas uma transformação que representa os juros de seu capital acumulado, juros primitivamente tirados da reprodução agrícola. Quanto ao dinheiro que o arrendatário pôs em circulação para o pagamento da renda, volta a seu bolso, pela venda de seus produtos. Desse modo, o mesmo ciclo pode ser percorrido de novo no ano econômico que se segue.
Admirem agora a exposição verdadeiramente crítica do Sr. Deering do quadro de Quesnay, tão infinitamente superior às exposições superficiais e costumeiras. Depois de nos ter apresentado 5 vezes seguidas, em termos misteriosos, o erro de Quesnay em operar no seu quadro unicamente com valores em moeda, o que no resto é falso, como vimos, chega finalmente a este resultado. Desde que se pergunta o que se torna na circulação econômica o produto líquido apropriado sob forma de renda, não se pode mais explicar o quadro senão por um misto de confusão e arbítrio levado até o misticismo. Vimos que o quadro, reprodução tão simples quanto genial para a época, do processo anual de reprodução, tal como ele se realiza por meio da circulação, explica exatamente o que vem a ser o produto líquido na circulação econômica, de modo que o misticismo, a confusão e o arbítrio continuam uma vez por todas por conta unicamente do Sr. Deering, como lado mais duvidoso e único produto líquido de seus estudos fisiocráticos. O Sr. Deering está tão a par da teoria dos fisiocratas como da influência histórica dessa escola. Com Turgot, informa-nos ele, a fisiocracia em França desaparece teórica e praticamente. Que Mirabeau, porém, fosse essencialmente fisiocrata em suas opiniões econômicas, que ele fosse tido na Assembleia Constituinte de 1789 como uma autoridade em matéria de economia, que esta Assembleia tenha, em suas reformas econômicas, feito passar da teoria à prática uma boa parte das teses dos fisiocratas e, sobretudo, que tenha imposto uma forte contribuição ao produto líquido que a propriedade territorial absorve, sem reciprocidade, isto é, a renda, nada disto existe para o Sr. Deering. Assim como esquecendo o longo período de 1881 a 1752 eliminou todos os predecessores de Hume, assim também um outro lapso suprimiu Sir James Stewart, situado entre Hume e Adam Smith, sobre a sua grande obra que, sem falar da importância histórica, enriqueceu de maneira considerável o domínio da economia política. Na empresa do Sr. Deering não se encontra uma única sílaba. Como desfora, lança contra Stewart a maior injúria do seu vocabulário, ao dizer que este era um professor, contemporâneo de Adam Smith. Infelizmente, esta insinuação é pura invenção. Stewart era na realidade um grande proprietário da Escócia que, banido da Grã-Bretanha por uma pretensa participação na conjuração dos Stuarts, residiu e viajou, durante largo tempo, pelo continente, podendo familiarizar-se com a situação econômica de diversos países. Resumamos, de acordo com a história crítica, todos os economistas só têm tido até hoje o valor de apresentar rudimentos para a doutrina magistral do Sr. Deering, ou para que, em face de suas lamentáveis doutrinas, ressaltem mais as excelências do autor. Há, portanto, mesmo em economia política, alguns heróis que fornecem não somente rudimentos para a doutrina aprofundada, como também teses de onde aquela sai segundo as prescrições da filosofia da natureza, não por desenvolvimento, mas por combinação. Esses heróis são o incomparável e eminente Liszt, que para a honra e proveito dos fabricantes alemães, forjou em poderosas frases as sutis teorias mercantilistas de um Ferrier e outros, Carey, que reergue o bom senso na proposição seguinte: o sistema de Ricardo é um sistema de discórdia, nada mais faz do que provocar o ódio entre as classes. Seu livro é o manual do demagogo que se esforça por ir ao poder, através da divisão das terras, da guerra e do saque. E por fim, MacLeod, o grande confusionista da City londrina. Assim, as pessoas que quiserem hoje e no futuro estudar de perto a história da economia política seguirão caminho muito mais acertado, pondo-se à corrente das elucubrações insípidas, das sensaborias, das pobrezas prolixas que oferecem as mais vulgares compilações, do que se fiando no quadro histórico de grande estilo do Sr. Deering. Que resulta, afinal de contas, de nossa análise do sistema de economia política que é a obra do Sr. Deering? Exatamente as mesmas conclusões a que chegamos na análise de sua filosofia. Todas as suas frases pomposas e suas grandiloquentes promessas se reduzem à fumaça. A teoria do valor, esta pedra de toque dos sistemas econômicos, acaba nisso. O Sr. Deering entende pela palavra valor 5 coisas absolutamente diferentes e absolutamente contraditórias entre si, de forma que, em resumo, ele próprio não sabe o que quer.
As leis naturais de toda a economia, anunciadas com tanta pompa, revelaram-se apenas lugares comuns conhecidos de todo mundo e que, aliás, quase sempre não são interpretados corretamente. A única explicação dos fatos econômicos que este sistema duringuiano nos oferece é que eles são o resultado da violência, maneira esta de falar com a qual há séculos os filisteus de todas as nações se consolam de tudo que lhes acontece de desagradável e que nada nos ensina. Mas em vez de procurar a origem e aprofundar os efeitos da violência, o Sr. Düring nos convida a dar-nos por satisfeitos com esta palavra, tomando-a como última causa, a explicação definitiva e inapelável dos fenômenos econômicos, pelo qual muito lhe agradecemos. Obrigado a fornecer mais alguns esclarecimentos sobre a exploração capitalista do trabalho, ele a apresenta primeiro como baseada na tributação e na elevação dos preços, com isso não fazendo mais do que se apropriar de um detalhe da doutrina proudhoniana, o prélèvement, para explicar em seguida detalhadamente, por meio de Marx, a teoria do sobretrabalho, do sobreproduto e da mais-valia. Consegue dessa maneira conciliar com felicidade duas concepções absolutamente contraditórias, copiando-as e combinando-as de uma penada. E, do mesmo jeito que na filosofia não encontrava palavras bastante grosseiras para usar contra o mesmo Hegel, a quem não faz mais do que explorar desfigurando-o, na história crítica, as calúnias gratuitas contra Marx servem para encobrir o fato de que tudo o que se encontra no curso, de mais ou menos racional sobre o capital e o trabalho, nada mais são do que um nobre plágio cuja vítima é Marx. A ignorância do homem que no curso coloca no começo da história dos povos civilizados o grande proprietário territorial, mostrando dessa maneira não ter a menor ideia da propriedade coletiva do solo, que vigorava entre as tribos e as comunidades rurais, ponto de partida na realidade de toda a história, e essa ignorância, mais ou menos inconcebível hoje em dia, é quase ultrapassada ainda por aquela que, na história crítica, se apresenta sem modéstia como o alcance universal da visão histórica, da qual demos alguns exemplos desanimadores. Em poucas palavras, primeiramente esvanchado gigantesco de elogios a si mesmo, charlatanesco alarido de trompa de promessas que se derramam umas sobre as outras, e por fim, o resultado, zero.